Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo você que já é um atraído pela Palavra de Deus. Deus seja louvado pela sua vida. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. E, na verdade, não é nem muito obrigado a palavra, né? Mas é bendito seja Deus pela experiência que você está buscando fazer. Porque eu acho que isso também é importante, né? Quando o Senhor, ele está disponível para nós, mas nós precisamos buscá-lo. Então, precisamos buscar fazer uma experiência com ele. E isso é que eu vejo e que eu entendo que é o mais importante. Buscar fazer uma experiência com o Senhor. E é isso que a gente está tentando fazer aqui através desse canal, através da meditação da Palavra de Deus. Então, a primeira leitura de hoje, nessa quinta-feira, do livro do profeta Jeremias, vai trazer, mais uma vez, o elemento da justiça, né? Que o Senhor, ele é justo. Justo, como eu já dizia ontem, ou anteontem, não lembro mais, dizia por esses dias que justo por quê? Porque ele se fez justiça por nós, pagando a dívida que nós não poderíamos pagar. Então, ele se fez justiça por cada um de nós. Ele se fez um devedor por cada um de nós, assumindo a natureza humana, apesar de não ter pecado, mas ele se fez um devedor por assumir a natureza humana. Para ser um devedor sem ter dívida, ele conseguiu, então, pagar a culpa que nós tínhamos. E justo também, porque ele veio ensinar a nós o caminho da justiça, o caminho de o que deveríamos fazer, o caminho da santidade, o caminho de voltar-se para Deus, o caminho da busca de Deus. Ele veio ensinar-nos isso e espera de nós que nós cumpramos isso. Então a justiça de Deus também vai se manifestar porque ele espera que a gente esteja se preparando para cumprir o que ele ensinou. E aí, quando ele voltar, ele vai separar aqueles que cumpriram. Então, qual é o objetivo da minha vida? Fazer no hoje, que é a oportunidade que eu tenho, o que Jesus fez, o que ele ensinou, o que ele me pediu, busca da santidade, luta contra o pecado, né, conversão, mudança de vida, lutar para ser melhor. Então, isso é a justiça de Deus, ele espera isso de nós. Isso é o justo, aquilo que precisamos fazer. E além da justiça, fala também da prudência que há que existir. E a prudência é, como eu já expliquei também, reconhecer as suas fraquezas, reconhecer as suas limitações e não só reconhecer, mas buscar vencê-las. Então, quando eu reconheço uma fraqueza e uma limitação, eu preciso respeitar essa fraqueza e minha limitação para que eu não caia no pecado. Porque se eu vivo uma vida frouxa, solta, reconheci minha fraqueza, mas não luto contra ela, não tomo uma atitude, não faço nada, eu vou viver na fraqueza. E não é esse o objetivo de Deus para nós. Então, ele quer que a gente avance, que a gente siga em frente, que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente progrida, que a gente se converta, que a gente mude de vida. Então, esse é um pouco do objetivo. A prudência é reconhecer, mas atuar também, fazer algo em relação a isso. O Evangelho, mais uma vez, vai trazer a genealogia de Jesus, então vai trazer o casal, né? Vai trazer o casal Maria e José, né? Que são os protagonistas dessa segunda parte do Advento. Então vai trazer mais uma vez Maria e José e vai trazer para nós esse elemento, mais uma vez, da missão de cada um. Uma nova vertente para a gente avaliar. Por quê? Vai contar para nós. Primeiro, o texto começa explicando que Maria estava prometida em casamento a José. Então já une os dois em um vínculo. Estava prometida em casamento a ele, mas ainda não viviam juntos. Então isso é uma justificativa da virgindade dela. Por quê? Ela era uma jovem prometida em casamento, virgem, e não convivia com ele. Então ela era virgem, tinha sua pureza e concebeu, não por uma relação carnal e humana, mas por obra do Espírito Santo. Então aqui o texto São Mateus começa amarrando todas as coisas. Que ela era estritamente virgem, porque não convivia com José, e ela tinha concebido por obra do Espírito Santo, ou seja, era uma obra de Deus que estava se realizando na vida de Maria e de José. Por que também na de José? Porque nós vamos ver que
José era justo, então, ou seja, fazia o que tinha que fazer, e ele não queria denunciá-la publicamente, então ele ia abandoná-la em segredo. O que significa isso? Quando José decide abandonar Maria em segredo, ele decide ele assumir a culpa. Porque se ele abandonasse ela, quem ia ser o culpado da história não era ela, mas era ele. Porque ele abandonou. Ele deixou uma mulher. Ele deixou ela, tipo, na porta do altar, assim. Então, ele estava disposto a, para preservá-la, ele ia assumir a culpa. Ele ia fugir, ele ia deixá-la. Então, ele estava disposto a essa atitude. Por ser justo, por saber que... Porque o que acontece? Dentro desse quesito, desse critério, desse caráter da justiça, ele entendeu que ela ia conceber por obra do Espírito Santo e ele não tinha condições de acompanhar. Ele não tinha condições de corresponder. Ele não tinha condições não de se comparar a ela. Ele não se comparava a ela. Então ele ia abandoná-la em segredo. Mas aí o anjo aparece a ele. E aí é interessante porque o anjo apareceu a Maria e apareceu a José. E não apareceu para mais ninguém. Porque ele aparece aos puros. Ele aparece àqueles que foram escolhidos por Deus. Ele aparece para aqueles que foram designados. Então aqui a gente pode ver que José também tinha uma grande missão nesse processo. Porque o anjo apareceu a ele para dar a ele uma missão. E aí a gente também valoriza sempre muito, e claro que não devemos desvalorizar, o sim de Maria. Porque ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Mas o sim de José também foi muito importante. Porque sem o sim de José, primeiro, se José abandonasse Maria e não estivesse junto dela, o anjo primeiro vai dizer que ele vai colocar o nome. Então ele tinha uma missão, que ele diz sim a essa missão. A segunda coisa, acolher Maria e cuidar dela. Outra missão. E a terceira coisa é, além de dar o nome, dar a descendência a Jesus, para que ele estivesse unido a toda a descendência de Davi e fosse o cumprimento de uma promessa. Porque o texto termina dizendo que a profecia da virgem que conceberá. Então, ou seja, José recebe uma grande missão de, na sua vida, passar por ele o cumprimento de uma profecia de salvação da humanidade. Então, não é pouca coisa também para o qual José disse sim. Então, a gente tem que valorizar também o sim de São José. Um sim pela salvação da humanidade, um sim para o cumprimento de uma profecia, um sim para cuidar da mãe de Deus, um sim para cuidar do filho de Deus, que se fez seu filho. Então, também tem muito valor o sim de São José. E aí a gente pode ver, mais uma vez, como eu dizia ontem, às vezes nós não temos muito a oferecer, porque José queria abandonar porque via que não tinha condições de acompanhar aquela história. Porque às vezes a gente não entende ou a gente não percebe o que Deus pode fazer em nós. Então o mais fácil é fugir, o mais fácil é se esquivar. Mas Deus tinha um projeto também muito grande para a vida de José. E quando ele dá o seu sim, tudo se desenvolve e acontece. E aí ele vai sendo também ensinado por Deus e pela Virgem a viver essa pureza. Por quê? Porque ele não foi imaculado. José não era imaculado. Mas ele aprendeu com a Virgem na escola da pureza. Ele aprendeu vendo também Jesus na escola da pureza. Então, assim, isso mostra para nós que é possível viver a pureza, que é possível viver a graça de Deus. Porque Maria era imaculada e Jesus era Deus. Beleza, mas José não era. E ele viveu tudo o que eles viveram, pela fidelidade, pela observância, pela escuta, pelo exercício. Quantas vezes talvez será São José não parou assim e ficava assombrado, porque ele estava com uma mulher pura e a pureza, que era Jesus. E ele vendo toda a limitação dele, mas ele foi fiel ali. Ele percebeu. Quantas vezes ele não deve ter dito, Senhor, me ajuda a contribuir com algo aqui, me ajuda a ser algo aqui nessa casa. E ele foi ali sendo fiel, fiel, e Deus foi dando a ele a graça. E hoje nós temos São José, o patrono o patrono e guarda da Sagrada Família. Então, ou seja, às vezes nós não temos capacidade, mas Deus nos capacita. Nós não sabemos, mas Deus nos ensina. Então é preciso, como vai dizer que José era justo, é preciso
deixar Deus ser Deus na nossa vida e deixar Ele fazer aquilo que é preciso e necessário. Deixar Deus ser Deus na nossa vida e deixar Ele nos conduzir. Porque aquilo que a gente não tem ideia, que dá vontade de fugir e abandonar, Deus pode ajudar a gente para fazer uma grande obra. Então vamos pedir a Deus essa docilidade, né, nessa oração de hoje. Nós te pedimos, Senhor, docilidade, porque diante das coisas que não compreendemos ou que fogem do nosso controle, nós temos o desejo de abandonar e de fugir. Mas pedimos, Senhor, dai-nos fidelidade, dai-nos perseverança e enche-nos com a Tua graça, Senhor. Que a Tua graça não nos falte para fazer tudo o que seja necessário para chegar ao céu. Que a Tua graça não nos falte para fazer tudo o que seja necessário para sermos santos, cheios de Deus. Ajuda-nos, Senhor, adiante daquilo que não entendemos e compreendemos, mas ainda assim queremos ser instrumentos Teus. Ajuda-nos, Senhor, seja Tu a nos conduzir. Nós queremos, Senhor, ser ensinados à pureza, ensinados na santidade, ensinados na verdade do Evangelho. Ensina-nos, Senhor, assim como São José aprendeu da Virgem e de Jesus, eu também quero aprender, eu também quero ser ensinado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.